Boa noite, irmãs. Graça e paz, amém? Quem já sentiu a presença de Deus, levanta a mão. Está uma atmosfera diferente aqui nesse lugar, não está? Amém? Amém. Diz que mulher fala muito, então na hora que eu falar amém, vocês falam amém forte aí. Quando eu falar glória a Deus, vocês falam glória a Deus aí. Amém? Amém. Isso aí. Eu queria compartilhar algo com vocês nessa noite que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Que há necessário mudanças em nossas vidas para que algo aconteça, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Então o seguinte tema que eu quero trabalhar nessa noite é mudança de hábitos para ser uma mulher virtuosa. Mudanças necessárias para ser uma mulher virtuosa. Convido as irmãs para abrir em Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Provérbios 31, capítulo 10. Amém ou misericórdia? A palavra do Senhor diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Feche seus olhos, quero orar mais uma vez. Deus Pai, o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar e nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Eu te peço que essa noite haja transformação em nossas vidas, que haja cura, libertação e que possamos entender o real propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Chegarmos ao nível de sermos mulheres virtuosas, Pai. Por isso eu te peço, use a minha vida como instrumento vivo em tuas mãos, que tudo que sair da minha boca seja através do Espírito Santo do Senhor, e nós repreendemos toda distração, toda obra do inimigo, ó Pai, sobre as nossas vidas nessa noite. Mas damos liberdade e pedimos e clamamos, Espírito Santo, fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nossa jornada diária é marcada por hábitos. A gente tem um hábito de escovar os dentes, o hábito de acordar, de tomar banho. Para quem gosta de fazer exercício físico, de ir à academia, são hábitos que temos. E na nossa vida espiritual, nós também precisamos ter hábitos. Hábitos esses que se tornam prazer. O hábito de orar, o hábito de ler a palavra do Senhor, o hábito de buscar a presença de Deus. Só que o que eu entendi que Deus estava querendo para nós nessa noite, o que Deus quer para nós nessa noite, é não conhecer Ele de ouvir falar. Não conhecer Deus de ouvir falar, mas conhecer o íntimo dEle, ter experiências com Deus. O conhecimento sobre Deus é muitas vezes você escutar as mensagens que estão sendo pregadas, você de longe relatar uma falsa doutrina, é você às vezes direcionar alguém para perto de Deus, para se aproximar de Deus, mas apesar de você fazer tudo isso, você não tem a presença de Deus. Conhecimento sobre Deus é algo, conhecimento de Deus é viver dele. E o que Deus está nos chamando nessa noite é viver dele. Sabe aquela pessoa que a gente olha e fala: que mulher de Deus,
Que mulher cheia de Deus! Tudo que ela fala, tudo que ela faz, a gente consegue ver o Espírito Santo agindo em sua vida. É isso que Deus está nos chamando nessa noite. Conhecer Ele verdadeiramente e não apenas de ouvir falar. Mas para isso, hoje a gente precisa tomar uma decisão em nossas vidas. Decisão de mudar. Ao sair daqui, a gente queira realmente viver os propósitos e os sonhos que Deus tem para nossas vidas. Por isso, quando você sair daquela porta, você já mude o seu pensamento, que a sua vida agora é para a glória de Deus. Você vai ter o hábito de buscar a face de Deus todos os dias da sua vida. E mulheres transformadas, mulheres virtuosas, precisam entender uma coisa: é necessário superar o seu passado para você viver o seu presente. Mulheres precisam entender que é necessário superar o seu passado para viver o presente. Superar os traumas, as decepções, o que fizeram um dia com você, as ofensas que um dia você recebeu. É necessário superar isso para você viver o que Deus tem para a sua vida. Só que muitas vezes, pelo fato de não conhecermos a Deus, a gente deixa o passado atormentar a nossa vida, tirar a nossa paz. Só que o conhecimento de Deus nos leva a entender que um dia que alguém fez por nós, todos os dias que a gente talvez escutou alguma palavra que a gente não queria, isso se torna esterco diante da presença de Deus. E Paulo, ele entendia muito bem isso, porque ele disse em Filipenses 3:8 que compreende tudo quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Se você colocar numa balança os traumas, as decepções, as frustrações de um lado e de outro, a intimidade que você tem com Deus ou que você pode alcançar, vai pesar. E isso daqui será esterco, não terá mais sentido, não terá um significado real em sua vida. E eu quero citar um exemplo de uma mulher da Bíblia. Quem conhece aqui a história da mulher samaritana? A mulher samaritana era conhecida como a mulher que tinha 5 maridos e o atual não era o seu marido. E um belo dia, como de costume, ela foi buscar água. E quem estava sentado na beira do poço? Jesus. Sabe, eu fico imaginando a dor e o sofrimento daquela mulher. Porque estudiosos dizem que ela ia num horário diferente, ou naquele dia ela foi num horário diferente de outras mulheres. Ela foi num horário quente. Ou seja, provavelmente ela não era bem-vinda no grupo das mulheres. Eu fico imaginando ela passando pelas ruas de Sicar e as mulheres julgando, as pessoas julgando. Lá vem ela, a mulher que teve 5 maridos. Mas aquele dia
que ela encontrou Jesus, ou Jesus encontrou ela, ele ofereceu água viva. E ela, a partir daquele momento, não era mais a mesma. E sabe o que é mais interessante? Que na jornada terrena de Jesus, é a primeira vez que ele revelou ser o Messias para alguém, ser o Salvador do mundo. E ele não disse isso para os escribas, para os fariseus, para os conhecedores da lei. Ele disse para a mulher que era menosprezada, abandonada. Quando mulheres encontram Jesus, o seu passado não a define mais. Porque aquela mulher deixou o cântaro e saiu contando que encontrou o profeta, o Messias. Eu não consigo mais olhar para esse texto, para a mulher que teve 5 maridos. Eu consigo olhar para esse texto e lembrar que uma mulher que não era merecedora do amor de Jesus encontrou Jesus, e agora foi a primeira mulher que ouviu pela primeira vez Jesus dizendo: eu sou o Messias. Jesus quer fazer que o seu passado caia em esquecimento. E você precisa entender que quando encontrar Jesus, agora você tem uma nova identidade nele. Você é amada, você é filha. Deus tem promessas para você. Quem aqui é uma nova pessoa em Cristo? Diga amém. Glória a Deus. Quer outro exemplo? Raabe, a prostituta. Josué com seu povo ia a Jericó, ia acabar com tudo. Mas Raabe temeu a Deus e foi salva, e salvou a sua família. Raabe agora não era mais prostituta, mas era uma integrante do povo de Israel. Não permita a partir de hoje que o seu passado continue perturbando a sua vida, tirando a sua paz. E não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo sobre você, ou o que estão deixando de dizer sobre você. Preocupe em buscar a presença de Deus, que é tudo o que você precisa. Segundo ponto que eu quero destacar nessa noite: ocupada demais, mas para não deixar de buscar a Deus. A mulher é um ser ocupado, não é? Cuida de casa, cuida da família, tem que lavar roupa, lavar louças. Tem mulheres que trabalham fora. Mulher é um ser ocupado. Sabe de tudo que está acontecendo em sua volta. Sabe dos mínimos detalhes. Estou me recordando aqui que às vezes eu estava em casa, por exemplo, num lugar distante da minha mãe, conversando baixinho, e de repente eu escuto: que foi? Está falando o que de mim? Porque a mulher presta atenção em tudo, é culpada, está ligada. Só que uma coisa a gente não pode deixar, é de buscar a presença de Deus. E principalmente na primícia, no primeiro horário do dia. Eu tenho aplicado o seguinte princípio na minha vida: sem Bíblia, sem café. Porque da mesma forma que eu alimento o meu físico, eu também preciso alimentar o espiritual. E é impensável, insuportável em pensar que um ser pode viver sem Deus.
Porque quando estamos longe de Deus, estamos perto de alguém que pode destruir a nossa casa. Eu me recordo de algo que a minha avó muitas vezes falava para mim. Como vocês podem perceber, eu não sou de comer muito. E tenho dificuldade de me alimentar melhor. E às vezes minha avó ligava, minha avó Palmira, e dizia assim: filha, você tem que comer, se alimentar melhor. Porque saco vazio não para. Porque saco vazio não para. É da mesma forma na nossa vida espiritual. Como a gente vai enfrentar as diversidades da vida? Como a gente vai ser forte, guerreira, se a gente não alimenta o espiritual? Como a gente vai parar em pé, se a gente não tem alimentado a nossa alma? Por isso, enche esse saco, enche, ou seja, enche da presença de Deus a sua vida, enche, porque você vai ter força para vencer as dificuldades da vida, você vai ter força para lutar, para guerrear contra o inimigo. Tem dias que você vai acordar buscando a presença de Deus, e você vai precisar manter essa chama acesa durante o dia. Ou seja, tá a pia de louça lá, suja. Vou fazer da minha pia um altar de adoração. Tá aquele cesto sujo de roupas. Ou seja, cesto de roupas sujas. Eu vou agradecer a Deus, porque eu tenho uma família. Eu tenho filhos, marido. Eu tenho uma mãe. Consegue entender? É fazer da sua casa um pedaço do céu. Sabe por que tem marido que não tem prazer na sua casa? Não tem prazer de ficar na sua casa, porque a sua casa é um inferno. E se o seu marido não é o espelho espiritual da sua casa, seja a mulher que edifica o seu lar, seja virtuosa, profetiza. E é o terceiro ponto que eu quero destacar nessa noite: profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mulher fala muito, não é? Imagine a mulher falando muito, mas coisas ruins. O lar não vai ser bom. Agora imagine a mulher falando muito, mas palavras proféticas, palavras de transformação. O ambiente muda, o cenário muda. A casa é uma casa de paz. E eu me lembro de uma mulher da Bíblia, em Juízes 4:4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Naquela época era difícil o nome de uma mulher ser citada. Era difícil ver uma mulher liderando. E sabe o que Juízes 4:4 diz? Débora, profetiza, e depois esposa. Ela era porta-voz de Deus. Agora, pensa comigo, seu nome aqui. Imagine Juízes 4:4 escrevendo sobre você: Andressa, mulher temente, esposa de Alã. Andressa, mulher sábia, esposa de Alã. Maria, uma mulher bonita, esposa de João. O que será que seria definido sobre
sobre você, quais características estaria escrito aqui sobre você? Como você é conhecida pelas pessoas? Como você é conhecida pelo seu marido? Como as pessoas te veem? Às vezes tem mulheres que querem ser conhecidas pelas suas belezas, mas antes de querer ser uma Miss, querer ser uma mulher de Deus, cheia da presença de Deus, porque muitas vezes o que o mundo titula, define como importante, nos céus é irrelevante. E por mais que homens não aplaudem você ser uma Ruth da vida, uma Débora, uma Esther, os céus se alegrarão, os céus entrarão em festa. E pensa comigo, o que é mais importante? Ser reconhecida no mundo ou ser reconhecida nos céus? Não queira aparecer nas capas de revistas, ou sensualizando no Facebook, no Instagram, mas queira ter o seu nome no livro da vida. E às vezes nós queremos transparecer, sabe, para as pessoas que somos alguém feliz, nossa família é feliz. Que você seja tão cheia de Deus, que a sua família busque tanta presença de Deus, que você nem dê tempo, para você publicar algo nas redes sociais, porque você está feliz demais, aproveitando cada momento que você nem tem tempo para transparecer para as pessoas. Ai, irmãos, eu creio do fundo do meu coração que Deus está levantando nessa noite mulheres profetisas, mulheres que vão clamar a Deus como nunca clamou, que vão edificar a sua casa como nunca edificou. Sabe, vamos conhecer Deus de verdade, vamos nos aprofundar em quem Deus é e o que Ele pode fazer. Vamos alcançar a nossa família para Cristo. Vamos restaurar o nosso casamento, buscando a presença de Deus constantemente em nossas casas. Vamos fazer isso, porque aí você vai ter paz, alegria, prazer na vida. Não vai viver reclamando, murmurando, porque agora você encontrou o seu propósito. O propósito de ser alguém feliz, mas que está debaixo da presença de Deus. E para terminar, existem situações nas nossas vidas que parecem ser impossíveis. Então a gente precisa ser dependentes de Deus, para que Ele venha intervir sobre situações que a gente não consegue resolver. Talvez você entendeu que você é uma pessoa que busca Deus. Você conseguiu definir isso. Olha, Andressa, eu sou uma mulher que busca Deus. Eu sou uma mulher que profetizo sobre a minha casa. Eu sou uma mulher que já superei o meu passado, mas existe coisas dentro da minha casa que eu não aguento mais e parece que não tem solução. E para terminar, eu quero falar sobre Esther. Ai, irmãos, irmãs, Esther ficou numa situação complicada. Em um momento da história vai falar que Esther ocupou o lugar da rainha Vasti, ou seja, agora ela
era esposa do rei Assuero. Mas existia um homem chamado Amã, que era ministro do rei. E Amã queria que o povo se prostrasse diante dele e o adorasse. E existia um primo de Esther, alguns falam que é tio, que não se prostrou diante de Amã. Então Amã faz um decreto que exterminasse todo o povo judeu, sentença de morte para todo o povo judeu. E a rainha Esther fazia parte do povo judeu. Então ela fica sabendo que o seu povo estava sentenciado à morte. E ela precisava estar perante o rei, mas havia 30 dias que ela não ia no pátio interno, que ela não estava perto do rei. E só podia chegar no pátio interno aqueles que eram convocados pelo rei. E se alguém aparecesse ali sem a permissão, morria. Ou o rei estendia o cetro de ouro, demonstrando misericórdia. Mas sabe o que a rainha Esther fez? Mardoqueu, que é o tio dela, o primo dela, fala para o povo jejuar 3 dias e 3 noites. E eu e minhas servas também jejuarão 3 dias e 3 noites. Eu quero só resumir, para não contar a história. Depois você lê com calma. Esther conseguiu estar diante do rei. O rei ouviu as preces da rainha Esther. E sabe o que aconteceu? O rei decretou agora liberdade para o povo judeu. E Amã, que havia feito uma forca para Mardoqueu, morreu nessa forca. Quando a gente não sabe o que fazer, quando parece que situações estão complicadas demais, a gente precisa fazer o quê? Jejuar, orar e buscar a face de Deus, porque Deus irá intervir sobre nós. Aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhas, Deus irá prover. Mas para isso nós precisamos nos colocar diante de Deus, na dependência dEle. E jejum é isso, oração é isso, dizer para Deus: Deus, eu não posso, mas Tu podes. Eu não consigo, mas o Senhor pode mudar o cenário, a situação adversa da minha vida, da minha família. O Senhor pode fazer algo novo. Então, desistir não é a opção. Parar de lutar não é a opção. Opção é se colocar na dependência de Deus. E deixe Ele fazer o que você não consegue. Amém? Então vamos superar o nosso passado. Não vamos deixar de buscar a Deus. Não vamos deixar de profetizar. E quando a gente não saber o que fazer, entregamos para Deus, que Ele fará por nós. Vamos orar? Feche teus olhos. Feche teus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Para você que entendeu que precisa encontrar Jesus de verdade e ser transformada. Você está cansada, mas quer encontrar Jesus porque Ele pode fazer algo novo na sua vida. Ele pode escrever uma nova história para você.
E olha, oração que é sincera, Deus responde. Se você decidiu nessa noite a ser diferente, a ser uma mulher virtuosa, a ser uma profetisa, repete essa oração que eu vou fazer. Deus, toma minha vida em tuas mãos. Eu quero encontrar o Senhor. Eu quero ser achada por Ti. Ah, Deus, eu quero uma nova história, um novo propósito em minha vida. Eu quero ser uma mulher virtuosa, que edifica a minha casa. Eu quero que o Senhor restaure o meu casamento, a minha vida. Oh Deus, eu quero sentir amada, cuidada por Ti. Entra na minha casa e faça tudo novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.